Bom, pessoal, queria agradecer primeiramente o Elber e o Hélio Fábio pelo convite, né, a toda a UFAL, né, pela essa oportunidade de mostrar um pouco o que a gente está fazendo. Essa apresentação ela é uma apresentação que não tem muita coisa técnica, é uma apresentação mais geral, né. A palavra INPE aí foi uma maneira que eu achei de mostrar um pouco do Instituto. Acho que quando a gente vai apresentar alguma coisa sobre o nosso trabalho, a gente fala da nossa filiação, eu acho que é sempre bom mostrar um pouco do que é a instituição, né? Então, eu coloquei o INPE, não é uma apresentação do INPE, assim, que fale tudo sobre ele, até porque não cabe a mim fazer isso, né? Mas é só para vocês terem uma ideia do que alguns projetos do que o INPE está realizando no momento, já realizou. A computação aplicada, ela tem não só a questão da computação aplicada na meteorologia, mas ela vem também do programa de pós-graduação, né, que é em computação aplicada. Eu vou falar um pouco sobre alguns trabalhos aqui que estão sendo desenvolvidos por alguns colegas, né. Alguns eu faço parte, outros não, tá? Então, eventualmente, se você tiver dúvidas sobre uma dessas técnicas ou queira entrar em colaboração com alguém, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou diretamente com o responsável. Eu coloquei uma fotinha, um link, e no site do INPE você consegue achar bastante informação. Essa apresentação também, o Elber e o Hélio Fábio, ela também visa incentivar os alunos de graduação e pós, né? Então, quando eu falo incentivar, eu falo, olha, você quer fazer um mestrado, um doutorado aqui no INPE, você quer colaborar com algum pesquisador do INPE, é sempre bom ter uma noção de como chegar a essas pessoas, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, eu posso fazer o que for possível para você entrar em contato com o pesquisador que você acha que pode contribuir com a sua pesquisa ou que você queira iniciar uma pesquisa nova, né? E aqui eu fiz um pouco sobre como aplicar essas coisas em meteorologia, assim, a minha experiência, sabe? Não é uma coisa que eu acho que seja. Algumas coisas eu até já apliquei. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar a apresentação, né? Eu sempre coloco bastante slides, então não se preocupe, vou tentar acabar na hora correta. Mas se alguém quiser precisar ir embora, fica à vontade, está desculpado, tá? Eu que peço desculpa, é claro. Vamos lá, gente. Bom, meu nome é Alan Calheiros, só para dar uma história, um pouquinho da minha biografia. Eu sou alagoano, né? Eu me formei na UFAL, assim, junto com o Elber. Tem alguns colegas aqui que eu já vi que formaram no mesmo ano que eu. Nós somos do ICAT, né, do Instituto de Ciências Atmosféricas da UFAL. Eu tive 3 anos de iniciação científica com o professor Molion, e naquela época eu trabalhei um pouco com eventos severos de precipitação. Então comecei a usar dados de satélite, radar, dados fornecidos pelo INPE, né? E o Molion na época tinha bastante contato no INPE, deve ter ainda hoje, e ele sempre me incentivou a participar do que o INPE fazia. Graças a isso eu consegui ter uma visão bem geral do INPE, assim, e em 2005 eu encontrei com o Luiz Augusto em um evento, um workshop no próprio INPE, e a gente se conheceu e a gente decidiu fazer um trabalho junto no mestrado. Em 2006 entrei no mestrado e depois continuei, fiz o doutorado. Em 2015 eu entrei como servidor público, tecnologista, né? E de lá para cá eu passei em 3 divisões, né? Primeiramente foi na divisão de satélites, depois na divisão de operação e depois eu fui para São José dos Campos, onde estou, no laboratório de computação aplicada, né? No LAC, né? Então, um pouco do INPE, pessoal. O INPE foi criado em 1961, né? Qual é a missão principal do INPE? O INPE tem 2 características básicas, que é a parte espacial e a parte ambiental, né? Então, o INPE desenvolve, opera e utiliza sistemas espaciais para o avanço da ciência, da tecnologia e as aplicações na área de espaço exterior e do ambiente terrestre. O INPE, além de fornecer os dados de satélites, ele também tenta oferecer os produtos para você extrair as informações desse satélite, né? E todos esses dados, esses produtos são públicos, né? Você pode baixar, você pode utilizá-los. Existe toda uma questão de extensão, onde você oferece cursos, né, para que a comunidade possa usar essas informações. Então, o INPE é um gerador de informações, né? Atualmente, nós temos, se eu não me falha a memória, são 12 instalações, né? A principal fica em São José dos Campos, que é onde eu trabalho. Tem a de Cachoeira Paulista, ainda em São Paulo, onde fica o CPTEC, o Laboratório de Combustão e Teste, entre outros, né? Tem também em Belém, tem também em Alcântara, no centro de lançamento,
tem em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Cuiabá, onde fica o centro de recepção de dados, entre outras, né? Alguns são salas, outros são prédios, outros são toda uma fazenda, como é o caso de uma instalação gigante, como é o caso em Cachoeira Paulista. Bom, esse é o organograma atual, ele está sendo modificado, né? Existe uma comissão que está trabalhando nessa nova organização do INPE, mas eu vou mostrar o que existe, né? Então, hoje, você tem diversas coordenações, né? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas aqui está o CPTEC. Eu, quando fiz mestrado e doutorado, eu comecei nessa divisão aqui, na divisão de satélites e sistemas ambientais, né? Quando eu passei no concurso no INPE, eu fui para a DIDOP, que é a divisão de operação, e aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho em conjunto com o pessoal do Laboratório de Computação, né? O LABAC, que fica em outra coordenação, que é o COCTE, que fica situada na cidade de São José dos Campos, que é na sede. Então, eu saí daqui e vim para cá, né? Hoje eu estou no LABAC. Isso aconteceu, como eu falei para vocês, eu entrei em 2015, em 2017 eu passei para o LABAC. O LABAC foi uma oportunidade, né, de criar ferramentas, né, interagir com os pesquisadores do LAC, né, e com isso tentar dar minha contribuição como meteorologista nas questões de computação aplicada. Né. Novamente, eu não sou um cientista da computação, eu sou um meteorologista, então a minha ideia é utilizar as técnicas ou ajudar alguém a utilizar as técnicas e não melhorar as técnicas, tá? E isso cabe aos pesquisadores, os tecnologistas que fazem parte daquela divisão e de outras divisões que fazem parte do programa de computação, né, aplicada, que é o CAP, que é a CAP, né, da qual eu faço parte. Bom, a CAP eu entrei em 2018, de lá para cá a gente tem trabalhado bastante com os alunos para melhorar alguns produtos desenvolvidos pelo Instituto. Bom, antes de falar um pouco sobre o meu trabalho e algum trabalho de alguns colegas, eu queria falar sobre a competência do INPE, né? Então, o INPE tem diversas competências. A primeira, podemos citar, é a parte de ciência espacial. Todas essas informações você pode encontrar no site, tem lá uma série de documentações sobre as metas do INPE para o futuro, o que já foi alcançado, o que pretende se melhorar, esse tipo de coisa. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Competência, ciência espacial. Então, toda essa parte de astrofísica, a parte que trabalha com a questão espacial, tudo que envolve a interação Sol e Terra, está nessa competência, né? Então, aqui tem diversas divisões e centros, né, que fazem a parte dessa competência. Por exemplo, eu citei como eu falei para vocês, eu peguei algumas apresentações de alguns colegas que me enviaram para falar um pouco sobre eles, mas vai ser coisa muito rápida, não vai ter muito tempo para isso. Mas o Embrace é um programa grande dentro do INPE, né? O Embrace, na verdade, ele é o clima espacial, né? O que é o clima espacial? Segundo eles, o clima espacial abrange as condições e os processos que ocorrem no espaço que têm o potencial de afetar o ambiente próximo à Terra, ou, né, o ser humano, ou os atuais ativos tecnológicos. O Embrace é um prédio vizinho ao meu, na verdade. Lá eles têm um sistema de monitoramento extremamente interessante, moderno, né? E você consegue ter uma série de produtos que podem ter impacto socioeconômico no Brasil, né? Entre eles, eu vou citar apenas um, mais informações é só pedir para o pessoal responsável, mas isso aqui é interessante porque é algo que a gente usa todo dia, por exemplo, que é o sinal GPS, né? Toda a questão de aviação, até você mesmo, né, quando está dirigindo, você usa essas informações, né? E algumas dessas informações podem sofrer interferência, né, do Sol, por exemplo. E aí você tem que corrigir, muitas vezes, o erro nessa interferência. Quando a gente fala em meteorologia, hoje em dia, o uso de IoT, uma série de outras técnicas, né, ter essa melhoria no teu sinal é extremamente importante. Então, existem sistemas de previsão e monitoramento desse tipo de fenômeno hoje no Embrace, né? Eu não vou me alongar muito sobre esse assunto, porque não faz parte da minha competência, mas está dado o recado e qualquer coisa vocês podem entrar com o pessoal de pesquisa deles lá. Outra competência é a engenharia e tecnologia espacial. Essa está basicamente voltada para a parte de satélite. Tem toda a parte de veículo, toda a parte de sensores, a parte de computação, tudo isso que envolve o desenvolvimento e inovação, né, na característica de materiais, a parte de combustão dos foguetes, e a computação e a matemática aplicada, que envolve todas essas características no desenvolvimento, né, e pesquisa.
Por exemplo, aqui a gente tem um dos nossos laboratórios mais famosos, né, que é o LIT, que é o Laboratório de Integração e Teste, aqui que eles montam, que eles integram, os satélites desenvolvidos pelo INPE e seus colaboradores. Como dois exemplos, você tem o Sibers A4A, que foi lançado no final do ano passado, que tem as suas primeiras imagens, uma semana depois, mais ou menos, e o próximo lançamento que vai ser o Amazônia 1. São satélites de altíssima resolução, né, coisa de metros, que estão disponíveis aí para análise de mudança de solo, entre outras coisas. Outra competência do INPE é a questão de observação da Terra. Aqui, por exemplo, você lança o satélite está operando, agora como é que você trata o dado, como é que você extrai essas informações? Então, esse grupo aqui envolve uma série de algoritmos, né, baseado em geolocalização desses dados. São softwares livres, disponíveis para download, você pode baixá-los, tem uma série de cursos que você pode implementar, e são ferramentas poderosas, não precisam ser só usadas em satélite, pode ser usado em outros dados também. Vou dar alguns exemplos, tá? Aqui um colega também da CAP, o Dr. Gilberto Queiroz, ele me mandou alguns slides, e eu vou colocar aqui um rearranjo daquilo que ele me passou, né? Bom, aqui tem o TRMA2 ele é uma ferramenta extremamente importante, por exemplo, aqueles que trabalham com dados de superfície, com dados de modelo, com dados de satélite, de radar e etc., eles podem colocalizar esses dados todos juntos no mesmo sistema. E aí, a partir desses dados, você pode fazer análises, né, para monitorar e até criar sistemas de alerta. Isso é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta fácil de se lidar, e você pode até programar dentro dela, fazer as suas funções, por exemplo, né? E com isso tem sistemas de serviços, por exemplo, para dar notificação. Você pode criar um serviço, um produto para o seu instituto que ofereça, né, uma extensão para a sociedade. Então aqui está um exemplo do TRMA, que são focos de queimadas. Isso é um produto que também está disponível no site da divisão de satélites, né? E aqui tem um grupo inteiro de queimadas, isso. Então você pode pegar esses dados, inserir esses dados dentro do sistema, plotar, né? Fazer algumas estatísticas, por exemplo, como essas que estão aí, áreas que têm mais focos de queimadas, áreas que têm menos, onde está acontecendo. Isso não é só, olha, uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é que em cada slide, muitas vezes eu coloco um QR Code, tá? Onde você pode apontar seu celular e você entra na página que eu estou me referenciando, tá? Eu acho que está tudo atualizado, eu creio, né? Então, essa é uma aplicação. A gente faz outras aplicações em meteorologia para esse dado, tá? Vou mostrar lá na frente. Aqui uma outra colega também, a doutora Karine Ferreira, ela me mandou uns slides sobre um produto que eles estão desenvolvendo, que é uma plataforma, na verdade, né, que se chama Essence. Ela é baseada num grant da FAPESP, né? É um tipo de plataforma de conhecimento para organização, né, acesso, processamento de Big Data para as ciências ambientais, né? Tudo construído em open source, assim como o TRNA, né? Que tem como objetivo assim, produzir informações de grande escala sobre dados sobre mudança de uso da terra, o próprio uso da terra, né? A sua cobertura. O que é interessante por exemplo, em meteorologia, todo mundo que gosta de fazer algum certo tipo de modelagem usa a superfície como um parâmetro importante para determinar alguns fluxos, né? Alô? Alô? Tá ouvindo? Bom, ok, vou continuar. O que é que acontece? Aí você consegue, muitas vezes esses parâmetros são fixos, né? Por exemplo, cobertura do solo, tipo de vegetação, né? Então, o que acontece aqui é que agora você consegue ter uma distribuição temporal dessas informações que você pode suprir o seu modelo. Não só falando em modelagem de tempo e clima, mas também outro tipo de modelagem. Você pode criar um sistema de previsão, né, baseado no que acontece na superfície, para isso você precisa treinar esse teu modelo, e aí você pode usar essas informações, né? Então, aqui se usa o que há de mais moderno em termos de tecnologia de agrupamento de dados, né? Cubedata, etc. Então, aqui é uma ferramenta extremamente importante, um projeto grande do INPE, e que merece estar aqui para vocês, se vocês precisarem usar, né? Você pode contactar a Karine ou algum outro colega dela, que aí vocês vão saber um pouco mais. Você pode pegar o QR Code, ver a página e se inteirar um pouco mais sobre o sistema e a tecnologia que ele está sendo utilizado, né? A outra competência do INPE é a parte de ciência do sistema terrestre. Aqui envolve muitas questões de mudanças climáticas, né? O CST tem muitos meteorologistas, por exemplo, né? Muitos deles trabalhando nessa questão de energias renováveis, nas medidas de sistemas severos, como, por exemplo, tempestades com eletricidade, né? E no desenvolvimento baseado em mudanças climáticas, né? Então,
Aqui um colega meu, o Kleber Nakarato, ele é especialista em descargas elétricas, né? Um dos grandes nomes no Brasil na área. Ele faz parte do ELAT, que é o grupo responsável dentro do INPE por esses dados. Né? E aqui é o seguinte, eles não só desenvolvem a metodologia de extração dessas informações, como de monitoramento, assim como eles desenvolvem tecnologia para fazer as medidas. Né? Eles têm a própria rede de medidas, a Brasil-DAT, né? E novas tecnologias. Uma coisa que a gente preza muito no INPE é estar sempre no estado da arte, né? Pelo menos a gente tenta bastante. E aí o que acontece? Agora não, já tem algum tempo, né? Tem os CubeSats, né? E o projeto do Kleber tem chamado o RaioSat, né? Que é um projeto que é usar CubeSats para fazer detecção de descargas elétricas, né? Sempre avançando em termos de tecnologia. Outro grupo interessante, esse também tem um viés meteorológico muito grande tem uma importância socioeconômica essencial para o Brasil, né, que é a questão das energias renováveis. Né? Então aqui você tem o LABREM, que é o Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis e Energia, de energia. Né? Se eu não me engano, é liderado pelo Dr. N. Pereira. Tem alguns colegas nossos, inclusive um conterrâneo, nosso querido Rodrigo. Né? Aqui, no caso, o André Gonçalves, que me mandou essas imagens, eu fiz um apanhado delas e coloquei aqui para vocês. Então, eles têm uma série de medidas de campo, né, de radiação em diferentes espectros, né, principalmente o solar, e eles também desenvolvem tecnologias de previsão, né, utilizando, inclusive, inteligência artificial, técnicas de aprendizado de máquina e modelos numéricos. Recentemente, há alguns anos atrás, eles publicaram o Atlas Brasileiro de Energia Solar, que é um trabalho incrível, né, que vocês podem consultar no site do INPE também. Aqui vem, eu deixei por último, né, mas não menos importante, da onde a gente vem, o meteorologista sempre pensa no CPTEC, que é a previsão do tempo e estudos climáticos. E aqui, basicamente, envolve o CPTEC e alguns colaboradores. Qual é a ideia? Né? Previsão numérica do tempo, ser o principal produtor dessas tecnologias no Brasil. Tem todo um grupo especializado no desenvolvimento numérico, não só a parte de modelo, mas também a parte de satélite, a parte de observação. Né? Tudo isso envolve o CPTEC. Né? E lá tem a parte também de recurso computacional, que é o supercomputador. Né? Então, qual é a missão do CPTEC? Esses foram alguns slides que eu peguei do Dr. Gilvan Sampaio, né, que é o atual coordenador do CPTEC. Então, a missão é prover, né, o país com o estado da arte em previsão de tempo e clima e dispor da capacidade científica e tecnológica de melhorar continuamente essas previsões, visando o benefício da sociedade. O CPTEC é o único centro da América do Sul que produz, né, previsões a longo prazo, para a OMM. Né? Bom, então, listando alguns produtos principais e serviços operacionais do CPTEC, a gente pode falar um pouco sobre o monitoramento e previsão de tempo em diferentes escalas. Hoje a gente tem o Nowcast com a escala até 6 horas, tem a previsão a médio prazo e a longo prazo, além do clima sazonal. Né? Essas informações são extremamente importantes para outros setores, por exemplo, o setor energético, a parte da tomada de decisão sobre o uso de água, esse tipo de coisa. Então, tem aqui as previsões de dados em apoio à atividade, por exemplo, tem dos centros do CEMADEM, ANA, SENAD, Defesa Civil e os centros estaduais. Além disso, produzir imagens friendly, né, algo que seja amigável para a leitura dos não meteorologistas e meteorologistas. No caso, tem imagens de satélites meteorológicos e produtos derivados, que aí já faz parte da missão da Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais, né, a DSA. Além disso, tem a parte também que faz parte da DCA, a parte do monitoramento de queimadas e de incêndios florestais. Tem um grupo também que fica em São José dos Campos, é o mesmo grupo, na verdade. Banco de dados meteorológicos e de satélites e dados de previsões, que aí vem aquela questão de prover informação para a sociedade. Então, tudo isso está disponível para a sociedade dentro de um serviço que funciona muito bem, que é a parte de entrega de dados. Né? Não vou entrar no contexto de modelagem numérica, mas só para mostrar para vocês que aqui dentro dessa figura você tem diferentes grupos, né? Você tem o grupo que processa o dado, o grupo que recebe o dado, né? Existe um trabalho enorme para você tratar essas informações, né? Diferentes informações. Para quem entende de sistemas de observações meteorológicas, sabe que tem satélite, superfície, avião, etc. Todas essas informações vêm para o centro, são processadas, tratadas, isso é um trabalho grande. Uma vez que esse dado está disponível, ele vai para o grupo de assimilação de dados, e aí esses dados são assimilados de diferentes maneiras, né, com diferentes ajustes, e aí entra dentro do modelo para fazer a previsão do tempo. Aí depende da escala regional e global
que você vai estar executando o modelo. Tá? Essa é a configuração atual, se não me engano, do modelo do supercomputador. Houve um upgrade, né? Hoje tem uma máquina que foi acoplada lá, uma máquina, uma atualização, né? Que permite que o CPTEC execute os modelos de previsão do tempo com maior rapidez. Eu não posso falar muito sobre a aquisição de um novo computador ou não, isso está em estudo ainda. Mas cabe mais ao coordenador do CPTEC e seus chefes imediatos, e seus chefes associados. Bom, a parte que eu mais gosto, a parte de satélite, né? Coloquei um pouco mais de viés aqui hoje. No CPTEC tem uma antena de recepção de dados do satélite GOES-16, né? É um satélite que deu uma melhoria muito grande na questão do monitoramento de sistemas, né? Aumentou a resolução temporal, aumentou a resolução espectral, aumentou a resolução espacial, né? Isso, inclusive com a adição de novos sensores extremamente importantes, como por exemplo o GLM, que é o sensor responsável por dar para identificar as descargas elétricas, por exemplo, no topo das nuvens. Então, resumindo, o CPTEC oferece uma série de serviços que envolvem não só a questão de mudanças climáticas, dá suporte também ao uso da água com as suas previsões, né? A agricultura e a questão da energia elétrica também, por exemplo, como operador nacional do sistema elétrico. Todas essas são colaboradores que estão sempre na necessidade de informações sobre as previsões meteorológicas, né, do modo tanto de tempo como de clima. Bom, aqui eu falei sobre o INPE, falei um pouco sobre algumas das competências, né? E agora eu vou entrar um pouco sobre o que é a computação aplicada, no caso. No caso, estou falando programa de computação. Não? O INPE, ele tem um sistema. Eu fiz mestrado e doutorado na meteorologia, né? A PGMet. São 7 cursos atualmente na pós-graduação. O INPE não tem graduação, obviamente, ele só tem a pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Os cursos são, a sua grande maioria, de excelência. Por exemplo, a gente tem assessoramento remoto, que é um curso 7 na CAPES, né? Aí temos 3 cursos 6, né? Que é a Geofísica, a Meteorologia e a Ciência do Sistema Terrestre, o curso 5, que é a Computação, ao qual eu participo, e outros cursos 4, que são a Astrofísica e a Engenharia em tecnologia espacial, sempre tentando melhorar, sempre chegando no máximo, que no caso o 7. Né? É antigo, a gente está desde 1968, né? A gente não, eu entrei no caminho, né? Espero chegar a ficar um longo tempo ainda. Bom, a computação aplicada, né? A computação aplicada, ela tem diferentes áreas de aplicações, né? E ela é meio horizontal, não, ela é completamente horizontal, né? Você não só trabalha na questão do desenvolvimento da computação, né? Com as novas técnicas, sempre trabalhando em estado da arte para melhorar as técnicas, mas também a sua aplicabilidade. Né? Então a gente aplica em diversas áreas, por exemplo, sistemas complexos, modelagem e simulação, engenharia de software, né? Processamento de imagens, sistema de informação geográfica, ciência de dados, mineração de dados, inteligência artificial, computação de alto desempenho. A CAP, ela não só é composta de servidores do INPE, ela também tem parceiros, né, de universidades renomadas, né, algumas principalmente em São José dos Campos, como a Unifesp, e outros colaboradores. Né. Aqui o Rafael Santos é um colega do LAC, ele é chefe do LAC, e também é coordenador da CAP, da qual eu faço parte do conselho. E eu pedi para ela citar alguns trabalhos interessantes, ele citou alguns. Tem várias coisas aqui que não são associadas à meteorologia, mas podem de alguma maneira, mas que tem coisas que são associadas à meteorologia, então eu gostaria de citar alguma delas, como, por exemplo, o uso de redes neurais para assimilação de dados, nesse caso aqui, em modelos de circulação oceânica, né? Podemos citar outro aqui, como a árvore de decisão aplicada à extração de drenagens, classificação de algumas coisas que podem ser utilizadas em meteorologia, né? A parte de descoberta, exploração do dado a partir de um uso de um banco de dados específico, no caso aqui o da NOAA. Podemos citar também aqui um trabalho muito interessante, que é de um colega do LAC, que também faz parte da CAP, que é o Dr. Stefani, que trabalha com a estimativa de chuva, além do monitoramento de descargas elétricas, né? Entre outros, tem vários trabalhos aí que podem ser aplicados em meteorologia. Aqui está alguns gráficos que mostram a produção da CAP, né, uma produção relativamente alta, tem bastante livros publicados ao longo dos anos. Isso tem aumentado cada vez mais. Né?
Bom, falando um pouco mais sobre a pesquisa que a gente vem fazendo, né, sem mais delongas, porque senão a gente vai se estender muito aqui nas pesquisas que são realizadas, que podem ser aplicadas em meteorologia. Bom, essa figura deve ser conhecida por a grande maioria dos meteorologistas, mas aqui fala um pouco sobre as escalas. Isso é muito importante, porque tem pesquisa que é voltada para a parte de clima, tem pesquisa que é voltada para a parte sinótica, tem pesquisa que é voltada para a parte de micrometeorologia, tem pesquisa que é voltada para a parte de microfísica de nuvens, tem pesquisa que é voltada para nowcast em mesoscala, né? Então é sempre bom você ter uma ideia de como essas escalas estão associadas, né? Vale a pena notar que essa apresentação também mostra um pouco sobre os dados que a gente gera, né? Os dados que você pode usar na sua pesquisa e que a gente vem usando e mais ou menos um caminho que você pode... desculpa a palavra. Mas você, por exemplo, eu posso usar... legal, esse dado aqui eu poderia usar no meu modelo de transferência radiativa, poderia usar no meu modelo para validar um modelo, um processo que eu estou querendo analisar. Então, vale a pena você conhecer um pouco sobre os projetos que foram desenvolvidos e que estão sendo desenvolvidos, principalmente aqueles associados a medidas de campo, né, dados observacionais. Então, por exemplo, chuva, o Luiz Augusto, né, Machado, foi meu orientador no mestrado e no doutorado, continua sendo um grande parceiro, é uma pessoa que eu sempre consulto, né, quando eu tenho alguma dúvida. E aqui ele organizou esse projeto pela FAPESP, é um projeto temático, né, já finalizado, e que a gente foi em diferentes lugares do Brasil fazer medidas, né, algumas inéditas, sobre as características das nuvens. Então a gente tinha essa configuração aqui, né, a gente tinha um radar móvel, né, alguns sensores de superfície, como desdrômetros, né, não vou entrar no que todos esses sensores medem, mas, por exemplo, o desdrômetro ele mede a distribuição de gota, por exemplo, de uma chuva, né, e você consegue calcular alguns parâmetros microfísicos, como conteúdo de água líquida, esse tipo de coisa. E aí você consegue fazer um corte vertical dentro da tempestade ou da nuvem que você está estudando e verificar a distribuição da refletividade e alguns parâmetros de radar, como o radar polar e médio que foi adquirido durante esses projetos. E aí você solta balões com radiosondas para ver as características ambientais dentro do perfil, né? E aí a gente, levando em consideração diferentes regimes de prestação, a gente foi para o Nordeste, para o Norte, para o Sudeste, acho que eu participei de quase todos, exceto dois. Acho que não participei do de Belém, e teve outro que eu não lembro de cabeça qual foi. Mas aqui um exemplo de um trabalho que a gente fez, esse é um PP que eu publiquei em 2014, se não me engano, sobre a... Oi, tá ouvindo? Tá bom. Alô? Licença, rapidinho. Claro. Desculpa atrapalhar. É que tem gente estava pedindo para, se puder falar um pouco mais devagar, porque tá tendo oscilação muito Tá, na beleza. conexão dele, aí às vezes perde muita fala, tá? Aí se Tá for ótimo, possível. tá. Eu tenho essa mania de falar rápido, desculpa aí, pessoal. Mas não se preocupe não com Então, o tempo. Pode soltar, beleza, valeu. beleza. Então é o seguinte, pessoal, falando um pouco mais devagar, né? Aqui foi um trabalho que a gente fez baseado nos dados do Chuva, por exemplo, é um dado que está disponível na web, você pode entrar dentro do Chuva Project na web lá e você vai achar o link. E aí todos esses dados são disponíveis, alguns são calculados, outros você tem o dado bruto. E lá você vai ver que, por exemplo, eu usei os dados de radar nesse trabalho para classificar diferentes tipos de nuvens, né? Diferentes tipos de chuva, na verdade. Aqui você tem a chuva quente, chuva estratiforme, chuva convectiva, e aí a gente tentou verificar as diferenças que existem entre essas precipitações, né? Entre esse tipo de precipitação. Então a gente verificou que, por exemplo, na costa do Nordeste, por exemplo, nos trabalhos, nos dados verificamos que existe mais água na camada quente, né? Enquanto que, ou seja, isso estaria associado a um processo de coalescência, né? Falando um pouco de microfísica, um pouco mais efetivo, né? Um pouco mais eficiente. Quando a gente foi para a região sudeste, no caso no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, a gente verificou que a camada de mistura ela era mais desenvolvida. E isso poderia estar associado ao melhor desenvolvimento dos sistemas de descargas elétricas, por exemplo. Aí existem outros trabalhos que falam sobre esse assunto, que focam nessa questão da descarga, outros que focam sobre a questão do granizo, e assim vai. Tá? Isso é só um exemplo. Existem outros trabalhos sobre validação de modelos, outros trabalhos sobre transferência radiativa e etc. Outro projeto importante, cujos dados também estão disponíveis, né, não só para o Brasil, mas para a comunidade internacional inteira,
é os dados do Green Ocean Amazon, que é o projeto Go Amazon, como ele é conhecido. Esse projeto foi uma associação entre o Brasil, a Alemanha, Estados Unidos e outros colaboradores. Além dos dados que eu falei do chuva, a gente tinha outras informações muito interessantes, por exemplo, como os dados de avião, né, que poderia dar uma visão mais detalhada sobre a microfísica da nuvem. Né. Aqui está um exemplo de uma passagem, né, localizada entre os dados do radar, que estava instalado em Manacapuru, a 60 quilômetros mais ou menos de Manaus, e aqui é uma passagem do avião na mesma hora que foi tirada a foto aqui, os dois localizados, então os dados poderiam ser usados no mesmo instante. Bom, outra questão, aqui outro artigo que a gente publicou, esse trabalho ele visava analisar as características da precipitação em função de diferentes parâmetros, por exemplo, como o efeito da superfície nas nuvens, o efeito da orografia, né, e o efeito da poluição. Né? Então a gente analisou e a gente viu que dependendo da estação do ano, os diferentes sistemas convectivos, né, ou precipitantes, eles, de um modo geral, eles poderiam ser influenciados por algum desses fatores. Em outras não, né? Então isso a gente viu que durante a estação seca esses fatores eram mais evidentes, né? Você teria uma maior variação em função das características da superfície, o que não foi observado tanto na estação úmida, provavelmente associado ao tipo de sistema que ali existe, né? Durante essa mais frequente, né? Por exemplo, na estação seca você tem bastantes tempestades bem desenvolvidas, né? E durante a úmida você tem tantas tempestades, mas também tem muitos sistemas estratiformes. Também teve o projeto SOS Chuva. Esse projeto ele foi uma consequência do chuva, né? Mas que visava, né, desenvolver um sistema de previsão a curto prazo. Então, todas as medidas, todas as receitas utilizadas visavam verificar como é que a gente prevê, usando dados de radar, satélite e outras informações, os sistemas mais severos, né? Aqueles que provocam granizo, aqueles que provocam descargas elétricas, entre outras questões científicas que estavam dentro do projeto. Então, esse é um exemplo, é uma cortesia da doutora Raquel Albert, da USP IAG. Ela forneceu, é muito ilustrativo, dá para você ver a passagem de um sistema convectivo sobre uma determinada região. Aí você vê o conteúdo, a quantidade de descargas elétricas que ali ocorreram e a formação de granizo e provavelmente a queda de granizo associada a esses parâmetros. Né? Isso é extremamente importante para você desenvolver produtos baseados em diferentes técnicas que podem ser utilizados para previsão a curtíssimo prazo. Lembrando, nowcasting até 6 horas, né, com altíssima resolução espacial e temporal. E aí veio o grupo de nowcasting, um grupo que eu participei inicialmente quando a gente entrou como funcionário do INPE, na DOP. Né? Esse grupo era composto efetivamente por mim, Isabelle e Diego, mas aí a gente tinha toda a DCA, né, com apoio, o pessoal também participava do grupo, né? Além de outros pesquisadores, como o Hernando Nascimento, de Santa Maria, a própria Raquel, né? E uma série de colegas que trabalham nessa área. Esse projeto se desenvolveu e foi criado uma série de ferramentas para ajudar os meteorologistas na previsão. Uma grande característica do nowcast é que ele é muito regionalizado. Então, tipo assim, é extremamente difícil um meteorologista sozinho fazer previsão para o Brasil inteiro. Imagina, difícil para o estado, imagina para o Brasil inteiro. Né? Então, a ideia era criar subsídios, né, ferramentas que auxiliassem, né, os meteorologistas operacionais, né, e os tomadores de decisão para previsão de tempestades, previsão de sistemas que podem provocar algum tipo de severidade. Não só tempestade, por exemplo, uma chuva que fica acontecendo o tempo todo na mesma região pode causar um deslizamento. Então, o Luiz Augusto e a equipe toda, a gente decidiu dividir em 3 etapas, né? A primeira era uma pré-convectiva. O que é a pré-convectiva? É assim, você não tem a tempestade ainda, mas você tem uma condição meteorológica, uma condição termodinâmica que favorece a tempestade. Aí a ideia é usar alguns índices, né, baseado em modelos, baseado em radiosondagens e em dados de satélite. Na época era isso. Lembrando, esse gráfico aqui do lado, ele deve provavelmente estar desatualizado. Eu saí da equipe, que eu posso dizer, tipo, estou participando, mas não efetivamente, né, como um membro que desenvolve, mas ajudando, assim que possível, quando as pesquisas alguma das pesquisas já tiverem acabado, a implementar novas ferramentas. Mas aqui deve estar atualizado, deve estar desatualizado, né? Deve ter mais produtos, principalmente agora com o novo satélite igual a 16. Né? Isso foi uma figura que eu fiz antes do lançamento dele.
Bom, e aí, uma vez que você tem essas condições, você fala, vai ter uma tempestade, provavelmente tem uma tempestade. Aí, agora, por exemplo, você tem uma nuvem lá, mas a nuvem não é ainda uma tempestade. Então, você vai ver se ela vai desenvolver para uma tempestade. Aí tem um outro grupo de produtos que é chamado iniciação convectível, né? E aí, uma vez que essas nuvens crescerem, se tornaram algum tipo de tempestade, aí você vai à parte de monitoramento, né? Monitoramento da severidade dessas tempestades. Se tem raios, tem granizo. Granizo é extremamente difícil de você determinar, até porque a gente não tem uma rede de medidas. Mas aí você pode monitorar alguns parâmetros de radar, alguns parâmetros de satélite que podem estar associados à formação desse tipo de sistema, né? Uma vez que você tem essa maturação, você está acompanhando o sistema, você quer saber quando é que ele vai, né? Olha, qual é a previsão a curto prazo. Então, naquela época, a gente utilizou bastante o software ForTrack, né? O ForTrack é um sistema de monitoramento e previsão baseado em extrapolação, né? Ele acompanha os sistemas, como você pode ver alguns slides depois, que aí você pode usar uma série de informações, pode usar dados de satélite, usar de radar, diferença de canais, etc. Né? Além de alguns índices probabilísticos, né, que usam dados do próprio instrumento para definir se vai ter ou não, por exemplo, descargas elétricas, se vai estar dentro de uma faixa de descargas elétricas que pode ser considerada intensa, e além de outros índices que podem ser utilizados, por exemplo, para dizer se vai ter ou não, provavelmente vai ter um granizo. Outro tipo de severidade, né? Que são mais difíceis de você determinar. Um dos produtos que foi produzido, né? Um dos produtos que foi criado, né? Que foi criado dentro do programa SOS Chuva, foi eu não participei, esse aqui é um trabalho de uma série de colegas, que é o sistema, que é o SOS Chuva, que é um aplicativo que está nas duas principais plataformas de download, né, para smartphone, onde você pode ver o monitoramento, né, das chuvas, das nuvens, verificar a previsão a curto prazo, entre outras coisas. O interessante desse aplicativo é que ele dá a oportunidade de o usuário interagir. Né? Então você, por exemplo, pode dizer, olha, caiu um granizo aqui, legal. Você tira uma foto, manda para o grupo, e aí a gente analisa depois para fazer produtos voltados, por exemplo, para queda de granizo, coisa que como a gente não tem uma rede, é um tipo de informação extremamente importante, né? Mesma coisa para tornado, mesma coisa para downburst, etc. Né? Então, essa interação com o usuário é um sistema de validação e a criação de um banco de dados que pode ser muito importante para a melhoria da previsão, né? Principalmente para a criação de produtos. Né? Então, quem não tiver, por favor, baixa, usa, né? É sempre bom estar notificando, para melhorar a previsão da tua região também. Né? Bom, feito isso, eu estava lá no LAC e aí eu apareceu a oportunidade de participar de um evento. A gente viu primeiro que é o seguinte, a gente tem que desenvolver um sistema que seja inteligente o suficiente para trabalhar de modo automático. Então, nada mais inteligente do que inteligência artificial, né? Então, falando em termos de computação. Então, a gente foi lá, eu sentei com um grupo de inteligência artificial do LAC e a gente começou a discutir algumas ideias. E aí, no momento, apareceu um evento que eu participei na NOAA sobre o uso de inteligência artificial em meteorologia em dados de satélite. O que é interessante aqui? Eu conversei com um dos colegas, o Felipe Tso, que é da Universidade do Texas, e ele, o Felipe, ele fez uma análise sobre o uso, né, desses sistemas, e ele notou que qual o sistema que você usa mais, né, ao longo dos anos. E foi interessante que hoje existe um hype, você vê ali, há um crescimento nos últimos 2 anos, 3 anos, sobre o uso de inteligência artificial. Uma coisa que voltou à tona, que antigamente o pessoal tinha meio que desistido, era Deep Learning. Né? Então, hoje você tem um aumento considerável do uso desse tipo de rede. Por quê? Porque hoje você tem uma série de códigos prontos e o poder computacional hoje aumentou consideravelmente. Né? Coisa que na época era extremamente difícil, demorava muito para rodar. Aí, com essa ideia, a gente pensou, caramba, vamos fazer algo que seja mais voltado à IA e que seja aplicado à meteorologia, né? que é, na verdade, o meu trabalho dentro do LAC, voltado àquela colaboração entre o CPTEC e o LAC. Então, eu sentei com o Rafael Santos, que é o chefe do LAC, falei, Rafael, vamos criar um laboratório, uma ideia. Então, esse laboratório está começando a ter os seus primeiros passos. Né? A gente criou recentemente uma salinha, colocou alguns computadores e começou a fazer associação com outros grupos, e aí, à medida do possível, mais estudantes estão entrando, e a gente está trabalhando especificamente em sistemas inteligentes aplicados ao setor espacial. Setor espacial, porque não só sou eu que trabalho lá. Né? Então, tem a parte de meteorologia, que é a minha parte, tem a parte de
de banco de dados aplicados à astrofísica, por exemplo, que é a parte do Rafael, entre outros, né, entre outros colegas que fazem parte desse laboratório. E com isso veio as primeiras pesquisas, né? Então, a ideia principal das pesquisas nas quais eu estou trabalhando é desenvolver técnicas que possam ser utilizadas por diferentes usuários, né? Então, essas técnicas devem ser robustas o suficiente para que o usuário consiga visualizar as informações de uma maneira mais amigável, né? Então, eu sentei com alguns cientistas da computação, na maioria deles, né? Tem alguns outros que são físicos, outros que também são meteorologistas. E a gente começou a pensar em pesquisas que podem ser aplicadas inicialmente ao Nowcast, mas também podem estar associadas a clima, podem estar associadas ao gerenciamento de água, entre outras coisas, né? Então, a ideia é acelerar essa tomada de decisão, né, principalmente entre os tomadores, né, de decisão, por exemplo, prefeituras, órgãos, como outros colegas, né, já trabalham. Então, esse é mais ou menos um overview do que a gente faz. A gente separa os sistemas que a gente quer analisar. Nesse caso, para a Nowcast, a gente analisa o ciclo de vida dos sistemas. Essa imagem aqui, ela é imagem, imagine que isso aqui é uma tempestade, diferentes quadros, né? Então a gente segue ela e tenta ver qual é a previsão no próximo. Como é que a gente faz isso? Antes a gente fazia com técnicas de extrapolação. Agora a gente vai tentar utilizar técnicas de aprendizado de máquina, né? Então a gente tem tanto a parte de iniciação e de pré-convecção, como tem a parte de maturação e a parte de previsão, que são as 4 etapas lá do Nowcast. E a ideia é ter um produto que seja, assim como é conhecido na literatura, tão competente quanto os que estão disponíveis aí em outras instituições internacionais. Existem várias iniciativas nesse sentido. A DCA tem uma, a gente tem outra, outros companheiros também, os colegas também têm outra, e a ideia, pelo menos no nosso caso, é que as técnicas sejam escaláveis, que elas possam sair do sistema do INPE, para o sistema que está sendo desenvolvido no CEMADEM, por exemplo, para que está desenvolvido em alguma outra universidade. Alguns trabalhos, por exemplo, com os resultados interessantes. Por exemplo, aqui é o trabalho de mestrado de um aluno, meu e do Daniel Villa, da PGMet. Esse é o Hernando Fazolo. O Hernando Fazolo, ele utilizou previsão de raio utilizando só raio, tá? Só para a gente ver o quanto era possível fazer a previsão com uma variável só, com ela mesma, né? Então, ele chegou à conclusão, dos melhores dos métodos de extrapolação que ele utilizou, ele verificou que conseguia uma taxa de 51% de previsão. Você fala, nossa, mas não é uma taxa tão boa. Não, não é bem assim. A literatura tem taxas que são piores, 50% ou menos. E usam muito mais dados e utilizam técnicas computacionalmente muito mais custosas, né? E a gente usou uma técnica simples de extrapolação e teve um resultado comparável. Aí, a partir desse resultado, isso é uma coisa interessante, que o Hernani, ele achou que quanto mais é organizada a tempestade, ou seja, quanto mais longo é o ciclo de vida, quanto maior ela é, quanto mais descarga ela proporciona, melhor a previsão, né? Isso tem um significado físico muito grande, porque as células isoladas, devido à sua alta variabilidade, tanto espacial e temporal, dificulta a sua previsão, né? Então, isso aqui é uma limitação que a gente vai ter que enfrentar no futuro. Aí vem as ideias de desenvolver coisas com um pouco mais de técnicas um pouco mais complexas. Por exemplo, aqui tem o trabalho do Elvésio Neto, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo no mestrado, que ele faz o monitoramento, né, e vai tentar fazer a previsão a partir de técnicas de clusterização um pouco mais robustas, né? Por exemplo, dependendo do dado que você vai entrar, dependendo das características que você vai querer analisar, vai ser um método de clusterização diferente. Uma vez clusterizado, ele vai usar técnicas de sobreposição de polígonos para identificar melhor as estruturas que são seguidas. Essa animação do lado aqui, por exemplo, ela mostra o deslocamento de uma linha de estabilidade sobre a região de Manaus, onde você vê que as áreas de maior concentração de refletividade são realçadas, né? Provavelmente as regiões onde você tem o desenvolvimento de maior severidade, né? Aí tem as correntes ascendentes, podem produzir mais raios, esse tipo de coisa. E aí a ideia dos próximos passos é verificar essas severidades com os dados de descargas elétricas. É um trabalho em colaboração com outros pesquisadores e que a gente está em fase inicial. Essa é a implementação e até o final do ano o Elvésio deve ter algum resultado publicável, né? Outro trabalho também na área de inteligência artificial, mas agora voltada para a previsão de descargas elétricas, especificamente, né? É o trabalho do Adriano Almeida.
O Adriano está fazendo mestrado também na CAP, junto com a UVEST. E aí a gente está usando uma técnica muito conhecida em aprendizagem de máquina, que é a árvore de decisão, né? Onde a árvore de decisão é um conjunto de ifs e elses, onde você tenta fazer cortes, né? Para determinar qual variável é mais importante na classificação de um determinado evento. Nesse caso, descargas elétricas, nesse caso, faixas de descargas elétricas, né? Tipo moderada, intensa, severa e assim vai, né? Isso sobre a região de Manaus, utilizando, uma vez ele classificou essas variáveis, a gente vai ter oportunidade de estudar como elas são para fazer previsão. Tá? Outros alunos também estão trabalhando com a parte de previsão de pré-convecção, né? Ou seja, definindo variáveis baseadas em dados de multimodelos que possam ser utilizadas para definir uma condição pré-convectiva, se vai ter ou não uma tempestade que provoque descargas elétricas, por exemplo, né? Então, aqui a gente está usando IA, né? Basicamente Deep Learning, para verificar quais são essas variáveis. Um fator muito interessante é que, muitas vezes, o modelo ele apresenta um erro no seu processo físico, né? Faz parte de uma parametrização, esse tipo de coisa. Então, a IA ela vai verificar essas características que estão a priori erradas, mas ela vai tentar ajustar os bias, né? Então, com isso, utilizando vários dados, ela tenta verificar como ajustar aquele dado que aparentemente estava errado fisicamente, mas estatisticamente pode estar associado a algum tipo de tempestade, né? Isso ainda é um estudo muito preliminar, ainda está em fase de processamento de dados ainda, tá? Aqui é um exemplo de um projeto que a gente tem, aqui já falando do TRMA, a aplicação do TRMA em meteorologia. Aqui tem um aluno de mestrado, que é o Rogério Batista, está trabalhando na parte de estimativa de chuva, e ele está fazendo downscaling da precipitação, ou seja, trazendo a precipitação diária para horária, para tempos passados, né? Onde não tem pluviômetro, usa dado de satélite. Onde tem pluviômetro, usa só diário, a gente tenta dividir esse dado ao longo do dia, fazendo o ciclo diurno. Essa informação vai suprir um banco de dados, que vai servir para a tomada de decisões em termos de hidrometeorologia. Por exemplo, a prefeitura pode consultar se as chuvas estão acima da média ou não dentro do sistema TRMA, por exemplo. E aí fazer os cálculos que necessita para verificar o quanto há essa diferença, assim como ver se o ciclo diurno da precipitação está condizente ao que ele se espera para aquele mês, por exemplo, para aquele inverno, para aquele verão, né? Outro projeto que a gente participa, aqui já mudando um foco, né? A gente não está falando mais de Nowcast, mas associado a Nowcast em termos de pesquisas futuras. Por exemplo, aqui é um projeto financiado pelo IRTG, que é como se fosse CNPq da Alemanha, se não me engano, e a FAPESP. Então, é um projeto liderado pelo Albert Macau, é um colega do LAC, ex-colega do LAC, hoje da Unifesp. É um projeto que visa utilizando redes neurais, né? Redes complexas, né? A rede complexa ela é muito interessante para identificar padrões de teleconexão, por exemplo. Esse aqui é um exemplo de uma rede climática que chama Climate Network, né? Que foi desenvolvida, se não me engano, a primeira paper, se não me engano, foi em 2004, 2001, 2004, não de cabeça. Aqui é simples, é você identificar locais sobre o planeta, né? Que estejam associados de alguma maneira. Por exemplo, imagine que você tem o aquecimento da superfície do Oceano Pacífico, que afeta a chuva sobre a região norte, sobre a região nordeste do Brasil. E a temperatura. Você pode falar, é o El Niño, por exemplo, né? Então, essas características que você pode pegar de teleconexões podem ser realçadas por essa técnica, né? E a ideia é, uma vez que você identificou esses padrões já conhecidos, você entender outros que não são muito bem conhecidos. Aí você vai tentar estudar, olha, teve uma região ali que está realçada, mas ninguém nunca estudou ela. Então é aprender com a máquina também. A máquina vai te realçar regiões que provavelmente estejam associadas com algum tipo de fenômeno que não foi estudado ainda. Por exemplo, ou tem uma segunda ordem de prioridade, né? Então é muito simples. A técnica mais simples que se usa é você fazer a correlação entre todos os pixels, e aí existem métricas, né, que você pode aplicar para definir o grau de conectividade entre esses grupos, né? E aí, a partir disso, você consegue definir, olha, aquele grupo está conectado com aquele outro, né? O dado é mais homogêneo, você pode ver que eles têm um delay nas informações dentro da sua série temporal, que são associados a algum tipo de fenômeno meteorológico, por exemplo. Então, a ideia do nosso trabalho é identificar preditores de grande escala
que podem atuar no desenvolvimento, pode ajudar no desenvolvimento de tempestades locais, né, por exemplo, e isso faz parte do Nowcast também, entender um pouco sobre a climatologia daquela região em termos de desenvolvimento de tempestades. Tem outro trabalho aqui também que envolve um pouco mais de automatização dos processos. Nesse caso, eu trabalho com a professora, a doutora Samia Garcia. Ela é atualmente na Unifesp, mas também faz parte do grupo da Unifei, em Itajubá. Aqui é um trabalho também com o americano e alguns outros alunos, onde a gente tenta, por exemplo, determinar o início e o fim da estação chuvosa de modo automático, utilizando dados, por exemplo, como a radiação de onda longa, né, em diferentes regiões do Brasil. Atualmente, esse é um paper já publicado, mas estamos desenvolvendo um outro paper que faz isso para diversas regiões, e não só para a região amazônica, que foi a região do primeiro paper. Um trabalho que tem tomado bastante do meu tempo atualmente é a questão do Big Data em meteorologia. Aqui a gente está indo mais no nível zero, assim, entender como é que a gente cria um sistema que assimila essas informações, né? Tipo assim, a parte de banco de dados, como é que a gente cria os metadados dos dados, como é que a gente entrega essas informações para o usuário, né? A gente viu que hoje existem alguns centros que disponibilizam o local para você disponibilizar, para você colocar seu dado, né? E aí você simplesmente não precisa ter esse dado na sua máquina, você não precisa ter esse dado no seu laboratório. Esse dado está dentro de um laboratório maior, né, onde você simplesmente vai lá, acessa os dados, pode até fazer processamento nas máquinas deles, né, e aí você simplesmente retira as informações que você acha interessante para a sua pesquisa. O que é interessante nisso é que você tem todo um suporte, né? O Pedro recentemente fez uma apresentação, o Pedro Corrêa, que estou falando, é um professor da USP, da Escola Politécnica. Ele mostrou que as pessoas perdem em torno de 60% do tempo processando dado antes de fazer a pesquisa, né? E a ideia, para quem trabalha com dado observacional, sabe muito bem como é que é. Você tem que caçar informações às vezes, né? Então, o Go Amazon nos deu uma oportunidade de trabalhar com um grupo que tem uma experiência gigantesca na parte de processamento de dados, organização desses dados, por exemplo, que é o grupo do ARM. O ARM significa Atmospheric Radiation Measurement, né? Ele faz parte do DOE, que é o Departamento de Energia americano. Então, eles têm diversos sítios no mundo inteiro fazendo medições de radiação. E esses dados são organizados de uma maneira muito, muito amigável para o usuário, né? Esse aqui é um exemplo do sistema atual deles, mas está sendo desenvolvido um novo, né? Onde você seleciona, é como se fosse fazer uma compra no site. Você seleciona o local do dado, seleciona o tipo de dado, o período que você quer, e você puxa eles para fazer o download. Só que na hora que você vai fazer o download, você tem toda uma informação de metadado, né? Por exemplo, olha, como você referencia aquele dado, quais são as fontes de erros que podem existir nele, se esse dado já passou por algum tipo de crivo, né? E aí você pega essas informações e isso você simplesmente só precisa baixar o dado, ler o dado e fazer a sua análise. E aí como é que baixa o dado, lê o dado? Sim, baixar todo mundo sabe, mas ler o dado? Bom, você pode entrar no site do ARM e aí você vai ver que tem toda uma documentação de como fazer essa leitura, né? Então, é o seguinte, exemplo simples da gente com dado do Go Amazon. Esse é um dado de pluviômetro. Algum de vocês provavelmente já deve ter feito alguma análise com algum pluviômetro, certo? Então, é o seguinte. Primeira coisa que todo mundo, quando pega um dado, é o seguinte, como é que você escreveu esse dado? O que é o nome dele? O que é que tem escrito nele? Né? Então, o cara, quando baixa o dado, ele vai uma série de informações que ele tem que levar em consideração. Quando você tem uma documentação sobre isso, é excelente, mas muitas vezes você não tem, né? Então, a padronização desses dados é extremamente importante. Então, o ARM ele tem uma certa padronização que ele usa de outra instituição americana, né, que é vastamente utilizado entre outros pesquisadores, e segue mais ou menos essa linha. Por exemplo, você tem aqui na nomenclatura do sistema, né? Você tem, por exemplo, MAU. MAU são 3 dígitos que significa o local onde foi feitas as medidas. RAIN-TB significa que é a variável que você quer, o instrumento que você vai analisar, né? Não é a variável, é o instrumento. E aí tem mais especificadamente em que sítio foi esse,
né? Por exemplo, você pode, na própria nomenclatura, saber em que nível de processamento esse dado está, né? Você precisa nem abrir o dado. E aí você depois, aí tem aquelas informações de sempre, né? Data, hora, né? E o NetCDF, ele facilita muito a leitura dessas informações como padronização, né? Que existe um dado descritor dentro dele. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, acho que vai abrir, esse é o novo site do ARM. Acho que eu recebi esse e-mail de uma colaboradora de lá faz uns 2 dias. Então, por exemplo, eu vim aqui, selecionei a variável que eu queria, o site que eu queria, e ele me reportou, por exemplo, o instrumento que eu queria, né? Então está aqui, bom, não vou entrar em detalhes com relação a isso. Mas aí ele veio a esse instrumento, o NTB, que eu sei que é um pluviômetro de báscula, né? Aí aqui tem todas as informações que eu preciso. Eu venho aqui em detalhes, aí você vê todo o metadado, né? Tudo o que você precisa para entender sobre o dado. Por exemplo, esse dado é um dado, o que é que esse NTB? Na verdade, é um dado de pluviômetro, que está no site em Manacapuru, basicamente localizado nessa latitude e longitude, né? É uma categoria de um dado de superfície, é um instrumento, a amostragem dele a cada 1 minuto, e eu escolhi desse período esse daqui, né? Fora que você pode ter a localização no mapinha bonitinho, para você verificar exatamente onde está o instrumento. Além disso, você pode baixar o header do instrumento, para você dar uma olhada como é que os dados estão escritos, né? E uma questão muito interessante, você pode saber quem é o mentor do dado, a quem perguntar caso você tenha alguma dúvida, né? E informações adicionais sobre esse dado. Então, todas essas informações aqui facilitam muito a hora da pesquisa, né? Além dos manuais, há publicações relacionadas que utilizaram esse dado, então você tem um suporte muito interessante. E a ideia seria muito interessante se a gente pudesse ter um tipo ARM no Brasil, mas isso requer muito dinheiro, né? Isso requer um sistema muito bem desenvolvido e com uma série de pessoas e recursos computacionais considerável, né? Mas a gente está caminhando nessa linha, né? A gente está entendendo como é que os processos funcionam num ambiente muito bem controlado. E o que é legal, você pode fazer até algumas visualizações, né? Por exemplo, aqui você pode pegar o dado, gerar o plot, eu não sei se eu selecionei as coisas certas, mas tudo bem. Vou deixar isso para vocês brincarem depois. Bom, além disso, uma coisa muito importante que o projeto visa é desenvolver ferramentas que facilitam a tua análise. Muitas vezes a pessoa não sabe programar, ou é um iniciante na programação, então é distribuído dentro das atividades do grupo criação de códigos descritivos, né, descritos em Python, né, utilizando uma plataforma web como o Jupyter, por exemplo, onde você consegue explicar o que é o dado, as bibliotecas que você precisa instalar no seu computador. Por exemplo, a curva de aprendizado do Python ela é pequena. Então, por exemplo, se você tem um sistema tipo Anaconda, você baixa lá e você precisa instalar uma biblioteca, simplesmente você vai lá no environment, clica a biblioteca que você quer e manda instalar. É muito simples, né? E aí você sai instalando a biblioteca que você quer, aí mostra para você como é que você importa, mostra para você como é que você lê um dado, mostra como é que você visualiza o dado, mostra para você como é que você faz até uns plots, né? Para entender como é que o dado está. E isso te ajuda bastante, que você pode usar esse código como exemplo para suas pesquisas, né? Você não precisa ficar procurando fulano para fazer o plot para você, para abrir o dado. Aí está tudo pronto, né? Então, cada instrumento deveria ter um exemplo de código no Jupyter, né? Para você facilmente entender como é que você abre, plota. E isso dá uma certa confiança à tua pesquisa, né? Bom, feito isso, agradeço ao Thomas por ter mandado esses slides. Thomas, eu esqueci o sobrenome dele, peço desculpas. Acho que é Puig, uma coisa do gênero. Bom, ele é um aluno da engenharia elétrica da Poli. E aqui um exemplo, por exemplo, eu mesmo fui lá, catei um dado do Google Amazon recentemente, peguei o dado, baixei, fui lá, peguei as informações de uma documentação do ARM, copiei, colei as linhas de comando e consegui abrir o dado e plotar. Isso não demorou nem meia hora para fazer isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos usar como referência, vai ser as medidas da Ato, né? Que é o experimento Ato, que é a Amazon Tower, que é uma torre gigantesca instalada no meio da floresta.
Existem outras duas, uma na Sibéria e outra em algum lugar, que eu esqueci o nome, lugar local. Essa torre, por exemplo, é maior que aquela torre em Paris, né? Então, você pode ver algumas fotos dela, algumas informações nos sites que estão disponíveis nesse QR Code. E a ideia é, a partir desse experimento, a gente criar experiência também para a criação dessa documentação e desses dados dentro dessa organização feita pelo ARM, por exemplo, né? Aqui é um exemplo do sítio que a gente está montando lá. É um sítio para medidas a longo prazo, onde a gente vai ter, por exemplo, um perfilador, um radar perfilador para ver as características das tempestades das nuvens que passam lá, incluindo a velocidade vertical. Medir a distribuição de gota, conteúdo de água líquida, conteúdo de vapor, tem uma série de medidas de precipitação com pluviômetros, de hidrômetros e sensores um pouco mais sofisticados, né? Então a ideia é usar esse laboratório, né, na Amazônia, como nossa experiência para criar um sistema que seja like ARM, por exemplo, né? Uma coisa que a gente consiga fazer claro, esse é um projeto que iniciou há pouco tempo e que visa englobar, né, muitas outras pesquisas e muitos outros dados no futuro. Agora a gente não está pensando num centro de dados, obviamente isso não cabe a gente decidir, mas a gente vai ter a tecnologia e a ciência associada a isso, né? Então está aberta a colaboração e certamente vão vir outros cursos, etc. Pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico à disposição para perguntas. E desculpa se eu extrapolei muito tempo, né? Mas eu acho que eu fui certinho aqui. São